Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, palavras de Jesus, e ele está nos falando sobre a busca da felicidade. Você esteve domingo passado, você vai lembrar, ou aquilo que nós chamamos as bem-aventuranças. E nós definimos que bem-aventurado é alguém que é feliz, alguém que é pleno, alguém que é abençoado pelo Senhor. E nós falamos sobre os que choram, né? Bem-aventurados os que choram. Eu até abri a projeção errada aqui. Não, nós falamos bem-aventurados os pobres de espírito. Eu estou confundindo aqui, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós queremos dar sequência nessa série de mensagens. E hoje, os felizes não são os pobres de espírito, embora eles são, nós vimos na semana passada. Hoje, os felizes são os que choram. Felizes os que choram. Exatamente isso. Felizes aqueles que choram. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 4, ou se você preferir, você pode acompanhar o versículo que está projetado aqui. Mateus capítulo 5, verso 4. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar mais um pouquinho sobre a busca da felicidade. Mateus capítulo 5, verso 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu convido você a fechar os teus olhos mais uma vez para orarmos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. A tua palavra, e essa palavra é poderosa, não aquele que aqui na frente fala, Pai. Eu sei que sou falho, Senhor, cercado de tantas falhas, e além das minhas falhas, existem tantas coisas no coração das pessoas que estão aqui nessa noite que nos atrapalham, Senhor, de ouvir a tua voz e de entender ela. Mas, Senhor, eu clamo a Ti, fala a corações aqui, Senhor, fala aos corações que nos assistem, e toca, Senhor, e traz vida aonde é necessário trazer vida, e traz lágrimas nos nossos olhos, restaura as lágrimas das bem-aventuranças, da verdadeira alegria. Em nome de Jesus, fala, toca, transforma e traz vida. Amém, Senhor. Quando você lê esse versículo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, não te parece um pouco contraditório? Não te parece contraditório? Feliz quem chora. Estranho isso, né? Feliz aquele que chora. Bom, se feliz é quem chora, você pode concluir, talvez assim como eu posso pensar, que Jesus está falando aqui de lágrimas de alegria. Talvez você já tenha chorado de emoção, de alegria. Talvez você tenha chorado por uma situação feliz, ou naquele momento emocionante de algum filme, onde a situação se resolve. E aquele casalzinho do filme fica junto e lágrimas vêm aos seus olhos. Bom, talvez é isso que Jesus está falando. Agora deixa eu te perguntar, quem chora de alegria ou de emoção, por uma emoção positiva, precisa ser consolado? Acredito que não, né? Então, Jesus não está falando desse consolo. Mais uma vez, nós olhamos para o Evangelho do Senhor, para a Palavra de Deus, e mais uma vez nós encontramos um Deus que vira esse mundo de cabeça para baixo. Um Deus que pega a nossa opinião, ou a opinião da nossa sociedade, e mostra coisas muito diferentes daquilo que a gente pensa. Mas, mais uma vez, a realidade de Deus reflete um padrão muito mais elevado do que o nosso padrão. Feliz aquele que chora. O choro faz parte de uma vida feliz com Cristo. Agora, a pergunta que nós precisamos responder é: por que choram? Felizes os que choram, mas por que eles choram? Acredito que Jesus aqui não está falando da dor do luto. O doutor ou pastor Martin Lloyd Jones, ele fala isso em seu livro, em sua série de pregações a respeito desses textos. E eu concordo com ele.
Embora o luto, Deus traz consolo sobre o meu coração e o teu coração no momento de luto, embora existem promessas de paz para mim e para você, quando a dor de perder alguém que você ama atinge o seu coração, existe paz. Eu acredito que não existe um momento de alegria ali, embora nós possamos ser felizes mesmo quando estamos tristes. As lágrimas que Jesus fala aqui são lágrimas de quebrantamento, lágrimas de arrependimento, lágrimas de tristeza diante do arrependimento e diante do quebrantamento. Bom, por que choram? Duas coisas eu destaco aqui com você nessa noite. Em primeiro lugar, choram por seus próprios pecados. Feliz é aquele que chora pelos seus próprios pecados. Bom, as bem-aventuranças são as bênçãos espirituais apresentadas por Cristo. E você pensa nelas como uma escadinha, né? Essa escadinha vai subindo, degrau por degrau. O primeiro estágio da bênção espiritual, o primeiro degrau é ser pobre de espírito. Você vai lembrar comigo que pobre de espírito é reconhecer que nós somos pecadores e que nós não temos nada que possa ser bom o suficiente para Deus. Uma coisa é você ser pobre de espírito, reconhecer que é um pecador ou uma pecadora e que não é nada. Outra coisa é o segundo degrau, é você olhar para isso e chorar por causa disso. Deixa eu te perguntar, você já experimentou esse choro? Você já derramou lágrimas diante do Senhor por reconhecer diante dele que você é um pecador? Eu não estou falando aqui de derramar lágrimas diante de Deus, porque talvez você está com medo do inferno e talvez você possa pensar que Deus te abandonou, né? Mas chorar por perceber que você tem tantos pecados e está tentando se apresentar diante de um Deus que é tão santo, como nós cantamos, tu és santo, ele é puro, é imaculado. Chorar por entender que talvez o modo como você tem vivido, pensado, se movido, é um modo que fere a santidade de Deus. É um modo contrário à vontade do Pai. Chorar por perceber que Jesus sofreu muito naquela cruz. Sofreu tanto, tanto, tanto. E talvez você, assim como muitas vezes eu, insiste em se apegar àquele pecado, aquele pensamento, aquela atitude que não é possível ou que você não tem conseguido abandonar. Bom, a nossa tentação, meus irmãos, a nossa tentação é pensar, mas eu nem sou tão pecador assim. Pastor, isso aí é meio que bobagem, né? Não, já fui salvo por Cristo, regenerado, glória a Deus por isso, mas eu não sou tão pecador assim. Eu nunca matei, nunca roubei. Talvez alguns pensem, como eu posso pensar? Desde criança eu venho na igreja. Se eu olhar para o meu histórico do passado, não fui para o mundão, então nem tem pecados feios na minha vida assim. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Se existe um homem, e aqui eu tiro o Senhor Jesus Cristo, né? A gente tira o Senhor Jesus Cristo dessa lista. Mas se existe um homem que pisou nessa terra e foi extremamente usado por Deus, e era um homem que queimava por Jesus, pelo Evangelho, um homem santo, esse foi o apóstolo Paulo. Talvez, aquele que mais foi usado por Deus no ministério e na pregação do Evangelho. Mas sabe o que Paulo encontrava ao olhar para o seu próprio coração? Olha o versículo 15 do capítulo 1. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ótimo, podia acabar aqui. Mas como é que ele termina o versículo? Dos quais eu sou o pior. Você não está encontrando aqui nesse versículo, Cristo Jesus veio para salvar os pecadores dos quais eu era o pior, porque ele poderia falar assim. Ele perseguiu a igreja de Jesus. Mas ele não fala no passado. Ele fala no presente. Eu sou o pior. Meus irmãos,
Quanto mais próximo você está da luz, mais ela ilumina e mais você tem a capacidade de ver, não é verdade? Imagine a minha vida e a tua vida como um quarto escuro. O pastor Pascoal Piragini usa essa ilustração. E nesse quarto escuro você vive e você não sabe como é que está a situação, é tudo escuro, você não enxerga nada. Mas de repente uma pequena luz começa a brilhar. E de repente você vê com aquela fraca luz algumas coisas que estão fora do lugar. E você organiza e tenta colocar tudo no lugar. Mas de repente aquela luz fraquinha começa a brilhar bem no alto do seu quarto. E de repente ela é uma luz muito forte. E com aquela luz forte, você não percebe só as coisas que estão fora do lugar, mas você percebe toda a sujeira e a imundícia que havia ou que há naquele quarto que você vivia. Assim, meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos que somos pecadores. E aquela palavra, eu sou um pecador, não se torna um clichê que a gente usa muitas vezes. Eu sou pecador, você é um pecador, nós somos pecadores. Se torna uma realidade. Uma realidade. Quanto mais próximos de um relacionamento com Deus, mais nós entendemos a santidade de Deus e mais nós entendemos o quanto nós somos pecadores. E mais nós entendemos o quanto, pelo nosso merecimento, nós deveríamos ser condenados diante de Deus. Não pense você que Paulo tinha algum pecado escondido, e é por isso que ele declara, que ele é o pior dos pecadores. Ele estava muito próximo do Senhor. Ele estava tão próximo, em tanta intimidade com Deus, que ele podia reconhecer o quão pecador ele era. Ele estava próximo da luz. E a luz brilhou na sua vida e ele podia enxergar aquilo que talvez você e eu não enxergamos. Aquilo que você e eu consideramos como normal. Ou pior ainda, como pecadinho. É só um pecadinho. Agora, sabe o que acontece quando Deus começa a quebrantar o coração de um homem ou de uma mulher? Muita coisa acontece. Essa pessoa vai ser levantada, essa pessoa será usada poderosamente por Deus. Mas sabe o que acontece quando Deus começa a quebrantar o coração de uma comunidade inteira, de uma igreja inteira? Esdras capítulo 10 vai narrar um povo quebrantado diante do Senhor. Se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 10, versículo 1, primeiro versículo. Esdras, capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. O texto continua, e você pode ler em casa. E você vê que o povo está se rendendo a Deus em choro, em lágrimas, se arrependendo dos seus erros e dos seus pecados. E Deus começa a fazer um mover especial na vida do povo de Israel. Um homem diante de Deus, chorando pelos pecados, seus pecados, pelos pecados do seu povo. Uma comunidade chorando diante do templo do Senhor pelos seus pecados. E Deus começa a mover corações, e Deus começa a fazer as coisas, e Deus começa a transformar. Avivamento vem, não com muito barulho. O avivamento não vem quando a gente coloca luzes especiais e fumaças. E aí, de repente, alguém começa a girar e a gritar e a pular aqui à frente. Não! Esse é o avivamento produzido pelo ser humano. Esse não tem grande valor. Esse não dura. O avivamento vem quando o povo de Deus começa a se ajoelhar diante do Senhor e quebrantado em lágrimas, se apresentar diante de Deus porque está se aproximando dele e reconhecendo o quanto é um pecador ou uma pecadora. E eu não estou falando do momento da conversão, não. Não sei como é que foi o teu momento de conversão, se foi em lágrimas ou não. Eu estou falando em momentos específicos na nossa vida, vários momentos, onde às vezes parece que a gente está fora do trilho, e o Espírito Santo de Deus tem que mover o nosso coração e nos colocar novamente no trilho.
E esses momentos são os momentos, às vezes diante da palavra, onde as lágrimas vêm, às vezes de joelhos no quarto ou no teu lugar secreto, onde as lágrimas vêm. A gente olha para o nosso próprio coração e chora na presença de Deus. Mas o choro não é apenas pelos seus próprios pecados. O choro também é pelos pecados ao seu redor. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que choram pelos pecados que são cometidos ao seu redor. E como assim? Eu não falo daquela nossa indignação. Geralmente a gente fica indignado, né? Safado, sem vergonha, diz que é crente, olha o que está fazendo. Mas olha aquela irmãzinha ali, ó, e vai na igreja ainda. E participa do louvor, olha só. E quer falar lá na frente. Essa é a nossa indignação natural. Não, nós vemos lágrimas nos olhos das pessoas que choram. Por muitas vezes ver uma comunidade pecadora, uma cidade vivendo em pecado. Será que a gente encontra exemplos na Bíblia disso? Encontramos. Salmo 119, versículo 136, o salmista diz assim, escreve o seguinte: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Eu choro rios de lágrimas, porque eu estou vendo que as pessoas não obedecem a Deus, as pessoas desprezam a palavra de Deus e não querem saber da palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, em uma de suas visões, o profeta descreve o seguinte, Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, ele disse: percorra a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas. Ezequiel está tendo uma visão, onde o Senhor ia julgar os idólatras, aqueles que estavam vivendo longe da vontade de Deus. Mas o que havia nessa visão? Haviam homens, mulheres, que gemiam e choravam por causa do seu povo vivendo em pecado. Esses seriam marcados para não serem destruídos. Gente chorando ao ver o pecado da sua nação. Filipenses, um exemplo do próprio apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus nos diz o seguinte: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo está vendo gente vivendo como inimigos de Deus, inimigos da mensagem da cruz, inimigos do Evangelho, e ele repetia isso com lágrimas nos olhos. Com lágrimas nos olhos. Uma profunda experiência com Deus, a luz do quarto escuro que brilha, ela toca o mais íntimo do nosso ser, nos leva às lágrimas, inicia um desejo de mudança. Quando Deus toca o meu coração, eu não quero apenas viver isso para mim, eu quero que os outros vivam. Eu quero que as pessoas vejam o quão bom é estar na presença de Deus, o quão importante é reconhecer que eu sou pecador, confessar os meus pecados. E muitas vezes isso nos leva a chorar pelo próximo, pelas outras pessoas. Uma mudança, a orar por uma mudança. Felizes são aqueles que dobram os seus joelhos e clamam em lágrimas pela salvação dos seus familiares, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos habitantes dessa cidade, desse estado, da nossa nação e do mundo. Agora pensa comigo, meu irmão, minha irmã. Nós estamos tão acomodados, nossos olhos estão tão secos, que às vezes nós não derramamos uma lágrima por um filho perdido. Nós não derramamos uma lágrima pela possibilidade de nossos filhos crescerem e não se entregarem ao Senhor Jesus. Às vezes nós estamos vendo os pais dentro de casa, um irmão, um vizinho, um amigo íntimo indo para o inferno. E nossos olhos estão secos por indiferença. Por indiferença. Felizes são aqueles que choram. Queridos, a tristeza, segundo o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 7, 9 e 10, segundo o mundo, ela produz remorso.
Mas não é dessas lágrimas que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando de uma tristeza, de uma lágrima que produz quebrantamento, produz vida. Uma lágrima que produz oração, e através dessa oração, o Senhor Deus vai agindo e vai levando outros ao arrependimento dos pecados. Deus usa as tuas lágrimas. Deus usa o teu choro, as tuas orações pelas pessoas que estão se perdendo, pelos teus amados e queridos. A pergunta é: você é bem-aventurado porque chora diante de Deus? Os olhos estão secos. Aqueles que choram, segundo a palavra de Deus, serão consolados. Consolados pela graça de Deus. Agora é importante, irmãos, é importante ressaltar que a vida cristã não é uma vida de lágrimas. Não é uma vida somente de choro. Esses momentos fazem parte da nossa vida espiritual, mas Jesus está prometendo aqui consolo. E o único consolo para aliviar o coração que reconhece o seu pecado se chama perdão e graça de Deus. O único consolo para aliviar o coração que chora pelo seu próximo perdido é a graça de Deus agindo na vida desse que está perdido. Cristo derrama o seu óleo consolador sobre o nosso coração, nos trazendo paz, nos trazendo consolo diante desse sentimento de que nós somos pecadores. É como, irmãos, não sei se você já teve essa experiência, é como se num instante você está ali diante do Senhor, orando e talvez em lágrimas, olhando para a tua própria vida e talvez clamando como o apóstolo Pedro: Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador, eu não sou digno da tua presença. E as lágrimas vêm aos olhos e de repente, em um instante, como se o Senhor tocasse os teus ombros, aquele sentimento é transformado por um sentimento de graça e paz, do Senhor dizendo: eu já te perdoei, você é meu filho amado, você de fato não merece, mas eu te amo, mas eu estou contigo. O Senhor Jesus carregou o fardo do nosso pecado naquela cruz. A graça de Jesus vem ao nosso encontro, nos perdoando, nos consolando, nos trazendo paz, renovando a nossa vida, renovando o nosso coração. Abençoados são os que derramam lágrimas pelos seus próprios pecados. Abençoados são os que derramam lágrimas pela salvação daqueles que estão perdidos, pois esses receberão o consolo que Deus tem preparado para eles. Felizes aqueles que choram, felizes aqueles que se rendem diante do Senhor e em lágrimas reconhecem o seu pecado diante de Deus. Será que o Senhor Jesus tem encontrado lágrimas de quebrantamento no teu lugar secreto? Será que Ele tem recolhido essas lágrimas no seu odre? Ou será que as lágrimas são somente quando você tem situações de dificuldade? Será que o Senhor Jesus tem recolhido as orações que você tem feito pelo teu pai que está indo para o inferno, tua mãe que está perdida, um filho desviado? Ou será que o teu coração tem estado tão seco, o espírito tão vazio, que você não tem sido capaz de derramar uma lágrima por pessoas que você ama, que talvez estão caminhando para o inferno? Que Deus nos dê um coração alegre que chora em alguns momentos na presença de Deus. Um coração que aprende a derramar lágrimas pelo nosso próprio pecado, pela nossa própria condição e por aqueles que nós amamos. Deixa eu convidar você a fechar os teus olhos enquanto os irmãos da música vêm aqui à frente. Quero orar contigo. Senhor, tua palavra nos ensina que felizes são aqueles que choram. Mas, Senhor, nós entendemos e reconhecemos que muitas vezes, e eu não falo de cima para baixo, trazendo uma acusação sobre essa igreja, eu falo da minha vida em primeiro lugar. Eu estou junto com o meu povo. Nós reconhecemos que muitas vezes os nossos olhos estão secos diante do Senhor.
e não há lágrimas, Senhor. E talvez elas não existam porque nosso coração está longe de Ti, longe da Tua vontade, longe do Teu querer. Nós não estamos enxergando quem somos e o que seríamos sem Ti, Senhor, e onde nós estaríamos se Tu não tivesse nos encontrado, nos tocado, nos livrado. Talvez nossos olhos estão secos, porque não entendemos ainda que aqueles a quem amamos estão longe de Ti, estão caminhando para o inferno, para o sofrimento eterno, Senhor. Talvez nós não entendemos ainda que nossos filhos precisam ter uma experiência contigo, Senhor. Essa experiência é regada, será regada pelas nossas orações, muitas vezes com lágrimas pela salvação deles. Abre nosso entendimento, Senhor, faz de nós um povo alegre que chora, um povo alegre que olha para dentro de si, entende o quanto precisa de Ti, Senhor, um povo alegre que olha para fora e vê que tem muita gente perdida, caminhando para o inferno, e precisa da salvação do Senhor. E as nossas orações, regadas pelas nossas lágrimas, serão arma poderosa e grandiosa para aquilo que Tu quer fazer na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, leva-nos, Pai, a esse lugar. Em nome de Jesus, leva essa igreja a esse lugar. Em nome de Jesus, converte corações aqui nessa noite e leva-os a esse lugar, ao lugar de encontro contigo, ao lugar onde lágrimas são derramadas diante do Teu altar, o lugar onde nós sabemos quem nós somos, mas também encontramos aquilo que somos em Cristo, e derrama da Tua graça consoladora, Senhor, quando nós nos voltamos para Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor.